Pessoal, boa noite para vocês, tudo bem? Vocês estão ouvindo direitinho aí? Ah, sim. Então tá Boa jóia. noite, Flávio. Tudo ótimo. Boa noite, boa noite. Pessoal, hoje nós temos no mestrado, né, a disciplina que é estágio de docência, e hoje quem vai dar aula para vocês é a Bruna Pimentel, ela é aluna do mestrado, ela é minha orientada, tá? Ela vai falar para vocês a primeira parte aí que a gente vai, né, do assunto vazões, tá bom? Ela vai falar, então, um tópico, né, bem específico de vazões, tá bom? Então, gostaria de contar, né, como vocês fazem frequentemente, mas contar com a colaboração de vocês para que ela fique à vontade para falar o assunto dela, mas, obviamente, que vocês têm toda a liberdade de perguntar, se tiver dúvida, né, interromper, da mesma forma que a gente faz quando estou dando aula, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para a Bruna. Bruna, fique à vontade, tá? Eu vou acompanhando o chat, qualquer coisa eu te falo se tiver alguma pergunta, e eles também podem abrir o microfone e te fazer a pergunta. Tá joia? Então, Tá bom, vai lá, obrigada, fique à Flávio. vontade. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Como o Flávio já falou, meu nome é Bruna, sou mestranda do programa de pós-graduação da Unifal, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vazões mínimas de referência, e vocês podem ficar à vontade para me interromper, ou mandar no chat, ou no microfone mesmo, que até fica mais fácil, tá bom? Então, para a gente iniciar esse assunto, não quer mudar a apresentação aqui. Mudou aí para você? Clica de novo nela, pode ser que você mexeu em algum lugar. Foi Isso. agora. A gente precisa, então, saber que existem tipos diferentes de séries de vazão que a gente pode criar a partir daqueles dados brutos que vocês já retiraram lá do HidroWeb. E aí, para montar uma série, você vai precisar saber primeiro para que você quer montar essa série, né? Elas têm as suas finalidades. Então, os tipos mais comuns que a gente tem de série de vazão, a série de vazão máxima, ela nada mais é do que você pegar o maior valor de vazão de cada ano. Então, se você tem uma série histórica de 30 anos, você vai ter 30 valores de maiores vazões de cada ano. Você vai usar muito esse tipo de série para obras de drenagem, para barramentos, né, para dimensionar barragens, porque você vai precisar saber qual é a capacidade máxima que essas obras vão precisar suportar, né? A gente tem também a série de vazão média, que em vez de você pegar um valor de cada ano, você vai pegar todos os valores do ano e fazer uma média com eles. E aí, de novo, você vai ter um valor para cada ano, mas com a média de todos. A série de vazão média ela é mais utilizada para fins de abastecimento urbano. E aí a gente tem a série de vazão mínima, que a gente vai abordar um pouquinho mais hoje sobre ela. E ela vai ser o contrário da vazão máxima, né? Você vai pegar um valor, um menor valor de cada ano e vai constituir a sua série, seja de 30, 35, 40 anos, quantos anos você estiver trabalhando, vai ser o número de valores que você vai ter dessas séries. São as séries mais comuns, mas você pode montar outros tipos de série de acordo com a sua necessidade. E aí, falando um pouquinho mais das vazões mínimas, para que elas servem? Um dos principais tipos de uso da vazão mínima, da série de vazões mínimas, é para finalidade de outorga. O que é uma outorga? Por definição do dicionário, é a ação de outorgar, de aprovar, consentir, concordar ou aprovar, permitir, ou seja, se você quer fazer uso de algum recurso hídrico, você precisa pedir essa permissão, essa autorização, que eles chamam de outorga, né, pela legislação, para uso de parte daquela água. Você nunca vai ter um domínio total, mesmo que um rio passe dentro da sua propriedade, você não vai ser dono dele.
você sempre vai ter que pedir uma autorização para utilizar uma parte daquela água. E aí essa autorização vai ser concedida ou não, de acordo com a legislação. A gente tem 2 tipos de legislação, a nacional e a estadual. Por que que a gente tem 2 tipos? Porque a gente tem rios de domínio nacional e rios de domínio estadual. Nos rios de domínio estadual, vão ser os rios que nascem e desaguam dentro de um único estado. Ou ele pode desaguar no mar, se for um estado litorâneo, por exemplo. O rio vai continuar sendo estadual. Mas se o rio ultrapassar o limite de um estado ou mais, ou se ele fizer divisa de 2 estados, que também é comum, aí o rio vai ter domínio nacional e a gente vai ter que partir para a legislação regida pela ANA, né, que é baseada na Lei 9.984 de 2000. E aí eu coloquei só um exemplo, né, da lei de Minas Gerais, mas a gente tem leis para cada estado tem a sua legislação com relação a isso. Existe rio de domínio municipal? Não existe. Se um rio for pequenininho, se a cidade for muito grande, o rio estiver dentro do município, não faz diferença, ele vai ser estadual da mesma forma. Ele vai ser regido pela legislação estadual. Só para fins de ilustração, para vocês conseguirem visualizar assim, o tamanho da diferença que a gente pode ter entre a legislação tanto nacional, né, da nacional para os estados, quanto entre os estados, eu trouxe uma tabelinha que mostra as porcentagens da vazão mínima que a gente pode retirar de cada rio. Notem que ela coloca como 70, a ANA, por exemplo, na legislação nacional, que é essa primeira aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar com esse negócio aqui. Bom, não vou perder muito tempo com isso aqui não, que a gente tá com pouco tempo. Mas esse negócio me atrapalha aqui. A legislação nacional, ela fala que 70% da Q95. O que é a Q95? É uma das metodologias da gente medir a vazão mínima. A gente já vai ver daqui a pouquinho quais são as metodologias. Esse 95 vai ser uma porcentagem e não sei como que apagou. E vai ser uma porcentagem da vazão mínima. E a Ana fala que você pode retirar 70% dessa vazão mínima. Só que para todos os usuários, esse valor de 70%. Para cada usuário individualmente, ele vai poder retirar somente 20% dos 70% que é otorgável para aquele rio de domínio federal. E aí, em cada estado, a gente vai ter uma determinação, uma porcentagem diferente. Ó, na Bahia já é que 90, vai ter uma porcentagem de 90, em Goiás 95. Já aqui em Minas Gerais e no estado de São Paulo, a gente vai ver que eles é utilizada outra metodologia, a Q710. E a gente já vai ver o que é essa Q710 e a Q90 também. Bom, mas para fins de exemplificar, eu vou mostrar para vocês, baseado na legislação do estado da Bahia, que fala que você pode retirar 80% da vazão de permanência, né, Q90, da vazão mínima de Q90. Então, 80% do rio vai ser passível de outorga para uso total para todos os usuários daquele rio. E somente 20% para cada usuário individual. Se você chegar lá, o rio não tiver ninguém usando, vai ser só você que vai pedir outorga. Os 80% da Q90 liberado, você só vai poder utilizar 20%. Seja você pessoa física ou jurídica. Aí aqui, só pra gente, utilizando ainda esse exemplo da Bahia, só pra gente fixar um pouquinho,
Vamos supor que a gente já fez os cálculos da vazão de permanência, já chegou na vazão de permanência de 6,25 metros cúbicos por segundo. Essa é a vazão mínima do rio na permanência de 90% do tempo. Já vou explicar isso. Só que no estado da Bahia, ele fala que você só pode usar 80% dessa vazão de permanência. Então, 80% dos 6,25 vai ser 5%. Repetindo, só um exemplo, tá? Eu chutei esse valor de 6,25 aqui, não é valor nenhum tabelado, não. E aí, 5 metros cúbicos por segundo desse rio, que tem 6,25 metros cúbicos de vazão de permanência, ele vai ser passível de outorga. Legal, mas só que você é um usuário e você só pode usar 20% desses 5 metros cúbicos por segundo. Então, como usuário individual, você só vai poder utilizar 1 metro cúbico por segundo. Então, para a gente entender um pouquinho das metodologias, essas são as metodologias outorgáveis, que são chamadas Q710 e vazão de permanência, mas na próxima aula, acredito, nas próximas aulas o Flávio vai detalhar melhor sobre a Q710 com vocês. Hoje a gente vai focar um pouquinho na vazão de permanência. Mas só para vocês terem, a vazão de permanência, que como a gente viu lá naquela tabela, ela pode variar. Pode ser Q80, Q90, Q95. Esse aqui vai ser o tempo de permanência daquela vazão, que aquela vazão vai ser igualado ou superado, e você vai poder variar isso aqui de acordo com a sua finalidade de estudo, com a determinação da legislação, né, do estado que você estiver otorgando, ou nacional, ou se você tiver outra finalidade, você vai poder variar esse Q aqui. Já o Q710, você não pode variar, isso não existe variação, esse aqui é o nome da metodologia, e a gente já vai entender por quê. O Q7 significa a menor média de 7 dias consecutivos. O que é isso? Você vai pegar, vamos supor que aqui é a sua planilha do Excel, tá? Aqui são os dias do ano. Você vai pegar os dias, os seus dados diários, dos dados brutos lá que você retirou do Hidroweb, vai colocar eles numa coluna, numa sequência, numa coluna única, de um ano inteiro. Aí aqui vamos supor que a gente está lá no Excel, aqui são os dias. Você vai pegar a primeira sequência de 7 dias, que é do 1 ao 7, né? Aí você faz uma média desses 7 dias, coloca numa coluna ao lado, e você vai começar a montar a sua média de Q7. Aí a gente vai precisar pegar a próxima sequência de 7 dias. E qual vai ser essa sequência? 8, 9, 10, 11? Não. A gente vai pegar a partir do 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí a próxima sequência vai ser 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ou seja, o que a gente vai conseguir com isso? Dessa forma, a gente consegue fazer todas as combinações possíveis de média de 7 dias dentro de um ano. A gente de 7 dias consecutivos, né? Todas as combinações consecutivas possíveis. E aí a gente vai montando essa coluna de médias ao lado. Depois a gente vai ordenar essas médias e calcular o período de retorno, o tempo de retorno de todas as médias. Bom, eu pulei uma parte, vou voltar aqui. A gente fez as médias dos 7 dias consecutivos, né? Aí, de todas as médias desse ano, você vai pegar a menor média dos 7 dias do ano. Com esse valor da menor média dos 7 dias, você vai criar outra coluna com um valor para cada ano. Então, se a gente está trabalhando aqui com uma série histórica de 30 anos, a gente vai ter 30 valores de menores médias de 7 dias consecutivos.
Aí, dessa coluna de 30 valores, a gente vai ordenar e calcular o período de retorno, tá? Não sei se ficou claro, se alguém não tiver entendido, pode me interromper. E aí, com esse período de retorno calculado, a gente vai procurar qual é a vazão que está associada ao tempo de retorno de 10 anos. E aí, a gente vai ter a nossa Q710, vai ser esse valor. Ou seja, 7, Q7, menor média de 7 dias consecutivos, para associado ao período de retorno de 10 anos. Ficou claro isso aí, pessoal? Tem alguma dúvida? Bom, vou dar andamento, então. Bruna, só uma Pode falar. dúvida. Se eu tiver 30 anos de dados, eu vou ter que. A taxa de retorno eu calculo de 10 anos, é isso que eu não entendi. Não, se você tiver 30 anos de dados na série histórica, você vai pegar a menor média de toda essa tabela que a gente fez de 7 dias consecutivos, você vai fazer tudo isso para cada ano. Os 365 dias, você vai tirar todas as médias de 7 dias, depois vai pegar só uma, que vai ser a menor delas, para um ano. Aí depois Tá. você vai fazer isso para os 30 anos. Aí quando você tiver essa coluna de 30 valores dos 30 anos, você vai calcular o período de retorno de todos os 30 anos. Isso aí a gente Tá. vai. Não sei se o Flávio já passou para vocês na hidrologia estatística, né? Você vai calcular todos os períodos de retorno desses 30 anos. E aí, com essa coluna calculada, você vai conseguir identificar nela a vazão que vai estar associada ao período de retorno de 10 anos. O Vai ser a Flávio, menor? não vai ser menor, ela vai ser a que tiver mesmo relacionado com os 10 anos. Pode estar mais no começo da coluna, mais para o final, mas ela vai ser. Quando o Flávio for mostrar para vocês no exemplo, vai ficar mais claro isso na planilha, que vai dar para visualizar melhor. Hoje a Tá gente bom. vai focar um pouquinho na vazão de permanência aqui, tá? Tá bom. É, Obrigada. não sei se eu te confundi mais do que eu expliquei, mas eu acho que quando o Ajudou, Flávio sim. passar, vai. Deixa eu desconectar isso aqui para de fazer barulho. Vai facilitar melhor para vocês entenderem. Bom, aí então, para a gente falar um pouquinho da vazão de permanência, a gente vai obter ela a partir da criação dessa curva de permanência, que a gente já vai ver também como é que a gente constitui essa curva. Mas, para a gente entender, às vezes você vai chegar numa situação que você só tem esse gráfico para utilizar como informação. Então, a gente tem que saber como que a gente interpreta ele para ter a informação que a gente quer, né? Se lá no estado da Bahia, por exemplo, que era a. Deixa eu pegar o lapisinho aqui de novo. No estado da Bahia, que determinou que é a Q90, né? Então, quer dizer que eu quero saber qual vazão fica. Qual vazão eu vou ter num rio por 90% do tempo e ela vai ser igualada ou superada. Então, vamos aqui, ó. Aqui é o estado da Bahia, a legislação da Bahia. Aqui a gente tem deixa eu pegar uma reta aqui. Aqui é 90, aqui a gente vai pegar ela na tabela e vai rebater para o eixo Y aqui. E aí a gente consegue identificar a vazão que está associada ao tempo a porcentagem de 90% do tempo, né? Aqui, lá no exemplo, dava 6,25, está até próximo aqui. Vamos imaginar que era esse valor. Só a fim de exemplo. Então, você vai ter que, no estado da Bahia, no Rio, que você já constituiu lá a série histórica, você vai ter que 90% do tempo, essa vazão de 6,25 metros cúbicos por hora vai ser igualada ou superada. Se você tiver, por exemplo, uma vazão de uma
uma Q60, de 60% do tempo, e a gente pegar aqui, vai até na curva, e depois rebate ela aqui, você vai ver que o valor sempre vai ser maior. Quanto menor o tempo, sempre o valor de vazão vai ser maior. Por quê? Quando a gente constitui lá a série, que a gente vai ver daqui a pouco, se der tempo, eu vou ordenar esses valores do maior para o menor. Mas assim, pensando logicamente, qual a chance de você ter mais tempo de vazão? Uma vazão de 5 metros cúbicos por segundo ou 10 metros cúbicos por segundo? Você vai ter a de 5 metros cúbicos por segundo, vai ter mais chance de você ter ela por mais tempo de vazão no rio, né? Aí, a gente pode ter uma outra situação que pode ser o contrário. Vamos supor que uma empresa quer construir uma pequena central hidrelétrica, por exemplo, uma PCH. E aí o engenheiro eletricista fala para você assim, ó, eu preciso, para funcionar bem as minhas turbinas, que eu tenha uma vazão de pelo menos 10 metros cúbicos por segundo. Aí o que a gente faz? Cadê o desenho aqui? A gente vai pegar, vamos supor que tem 10 aqui tá no meio, mais ou menos, né? Só para imaginar. A gente tem essa já montada, essa curva de permanência já constituída. A gente vai pegar, vai fazer o trabalho inverso. A vazão que a gente tem vai seguir a curva e ver até onde ela vai. Vamos imaginar que vai tendo 70, mais ou menos, aqui, só para a gente entender. Aí, você viu aqui que vai dar uns 70%. O que você vai falar para o engenheiro? Ó, para que você tenha 10 metros cúbicos por segundo para funcionar suas turbinas, você vai ter esse valor em pelo menos 70% do tempo. Nos outros 30%, você não vai conseguir essa vazão. E aí, ele vai decidir se aquilo vai ser viável ou não, a construção da PCH dele. Beleza, pessoal? Como que é? Apagou. Vamos voltar aqui para a apresentação. Aqui eu deixei uns exercícios para vocês. Não vou deixar ele aqui no PowerPoint, não vou aprofundar muito aqui, não vou detalhar aqui não, porque eu vou mostrar para vocês já na planilha. O exercício já está lá também, fica mais fácil. Deixei o meu contato para vocês na apresentação. Quem precisar falar comigo por e-mail, WhatsApp, fiquem à vontade. Quiser tirar dúvida disso ou de outra coisa, porque o estágio continua, né? Se quiser conversar sobre outro assunto também, fique à vontade. Eu vou já compartilhar a planilha. Já apareceu, Flávio? Tem que compartilhar de novo, né? Você tem que compartilhar de novo. Vê se foi agora. Isso. Apareceu. Foi, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de como a gente vai constituir aquela curva de permanência. Ó, aqui já está prontinha a minha curva de permanência. Mas vamos voltar aqui para ver o que aconteceu até chegar nela. Eu tenho aqui uma série histórica de 30 anos, 31, né? Eu vou pegar a série de vazão média daqueles dados brutos lá do Hidroweb, eu constituí essa série de vazão média. Dessa média, tá vendo aqui? Eu tenho a média de cada ano. Dessa média de todos os anos, eu vou tirar uma média geral, que é esse valor aqui, ó. Ó, tá vendo? Média B4 até B34. Peguei a média de todos esses valores e deu esse valor aqui. Aí, eu vou precisar procurar nessa coluna aqui, das médias, qual o valor mais se aproxima dessa média geral. E eu encontrei aqui o ano de 1996. Está muito próximo, 3,7391, a média 3,7361, está bem próximo, né? E aí, com essa informação, eu encontrei esse ano, eu vou lá nos dados brutos e vou destrinchar esse ano de 1996
Vou pegar todos os dados diários do ano de 96, vou colocar eles em ordem nessa coluna aqui, um em cima do outro, aqui ó, se a gente for até lá embaixo, eu vou ver que eu tenho os 366 dias, era um ano bissexto. Coloquei aqui um em cima do outro, mês após mês. Vou criar uma ordem para cada vazão, né? Do 1 até os 366, que a gente já viu lá. E aí a gente pega essa vazão, copia e cola essa vazão aqui, toda essa coluna, copia ela e cola em outra coluna e vai ordenar, vai aqui no classificar e filtrar aqui e vai ordenar do maior para o menor. Com isso, a gente vai ter o maior valor de vazão aqui em cima e o menor valor de vazão aqui embaixo, tá? E depois a gente vai calcular a frequência. Eu recomendo, assim, tanto faz a ordem que você colocar, mas eu recomendo que coloque a vazão em ordem decrescente do lado direito da frequência, que facilita para criar o gráfico depois, para a frequência ficar no eixo X e a vazão no eixo Y e vai dar certinho. E aí aqui a gente vai calcular a frequência então, vou fazer aqui só para vocês verem como que é o cálculo, né? Vocês já devem ter feito isso. O número de ordem dividido pela quantidade de elementos. Aqui a gente trava esse número aqui, porque ele vai ser igual para todos, né? Mais 1. Essa é a fórmula para calcular a frequência. Dá um OK. Depois dá 2 cliques aqui que ele vai calcular para todo o resto e você vai ter a sua frequência calculada para todas as vazões. E aí é só selecionar tudo aqui, não vou selecionar tudo para a gente não perder muito tempo. Inserir o gráfico de dispersão, tá? Esse gráfico aqui, que a gente usa para criar a curva de permanência. E aí vai sair esse gráfico bonitinho aqui. A gente formata ele, né? Para ele ficar bonitinho. Mas é isso aqui, dessa forma que a gente vai criar essa curva de permanência. No exemplo aqui, ele pediu para a gente calcular a Q50, a vazão de permanência em 50%, em 90% e 95%. Eu poderia vir aqui no gráfico e fazer aquela coisa que a gente fez lá no slide. Rebater aqui, calcular, ver os 50 aqui, rebater e ver o valor que dá aqui aproximado no gráfico. Mas como foi a gente mesmo que constituiu a curva, você tem os valores exatos, você não precisa ver isso no gráfico, né? A gente pode, então, procurar aqui, ó, o Q50, a gente vem na na coluna de frequência e procura qual a frequência correspondente, qual o valor de vazão correspondente a uma frequência de 50%. Eu poderia fazer uma interpolação aqui, né, entre 49 e 50, mas como os números aqui estão todos iguais, não tem necessidade. Eu tenho o meu valor aqui de 3,22, copio ele, colo aqui, eu tenho a minha Q50. Mesma coisa para fazer aqui 90 e aqui 95. A gente vai procurar aqui, que eu já deixei marcado para facilitar para a gente visualizar. Ó, Q90, mesma coisa, os valores, ó. Vou só copiar aqui. E aqui 95, tá aqui embaixo. Tá? Aqui, se for valores muito diferentes, você faz uma interpolação e você vai ter o valor exato aqui para ter um valor mais preciso possível. E aí, eu deixei para vocês, então, aquele exercício que está lá no PowerPoint, eu deixei ele aqui já junto, vou mandar isso tudo para vocês, vou passar para o Flávio, para passar para vocês, o exercício já está aqui bem explicadinho. Aqui, para facilitar, só para facilitar
o entendimento, né, da constituição da curva, eu já pulei essa parte aqui para vocês, ó, como se eu já tivesse identificado aqui qual ano que estava mais próximo da média, peguei o ano e já coloquei ele aqui para vocês, um em cima do outro, tá? E aí vocês vão ter que fazer só essa parte aqui, ó, da ordem, a frequência e a vazão. E criar o gráfico. É aqui Você então. explica para mim de novo aquela na outra guia, na curva de permanência. Essa Sim. coluna vermelha, vê se eu entendi. Esse aqui? É a do ano da média, mais próximo da média? Isso, do ano que a gente identificou aqui, ó, em 1996, que foi o ano que tem um valor mais aproximado que deu a conta da média geral. Aí eu uso os valores desse ano, dos 365 dias. Isso, aí você pega os valores Entendi. diários só desse ano que você encontrar aí, né? No caso aqui era 96. Aí eu Entendi. só coloquei um em cima do outro aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março, tá? Tá, obrigado. Por nada. E aí, então, foi a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Nessa coluna eu já deixei pronto aqui para vocês o ano que mais se aproximou da média, nesse exemplo aqui. E nesse exemplo, então, eu estou pedindo para vocês calcularem a frequência de excedência de 70%, 80% e 95%. E eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar depois para vocês criarem também o gráfico da curva de permanência, tá? E aqui o exercício 2 vai ser como se fosse aquele exemplo da PCH. Você vai fazer a interpretação contrária. Você tem o valor de vazão mínima e eu quero saber em qual frequência de excedência que essa vazão vai ocorrer. A partir do gráfico criado, vai ficar mais fácil para vocês visualizarem isso. Mesmo que você tenha que encontrar aqui na tabela para conseguir o valor mais próximo, com o gráfico fica mais fácil de visualizar. Então, eu acho que é isso, pessoal. Que eu tinha para passar para vocês. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa, Flávio, me ajuda. Mas eu acho que era isso. Obrigada pela atenção. Eu estou disponível para tirar dúvidas agora, depois, se quiser abrir de novo a plataforma, ou se quiser me mandar o WhatsApp depois, fiquem à vontade, tá bom? Joia, Bruno. Obrigado. Pessoal, tem alguma dúvida, alguma coisa que não ficou claro? Só complementando aí o que a Bruna perguntou aquela hora, a Bruna respondeu certinho, tá, Bruna Ramos? É o seguinte, porque independente do número de anos que você tem, o que vai acontecer? Você vai associar a vazão ao período de retorno. Então, por exemplo, se você quiser pegar essa mesma planilha que a Bruna apresentou aqui e calcular o período de retorno para esses dados aqui, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui ao lado, por exemplo, coluna N, e vai fazer o quê? A período de retorno é inverso da frequência. Então, você poderia achar, por exemplo, o valor associado aqui aos 10 anos. Tá? Não é o caso de misturar metodologias, né? Essa metodologia que é específica para a curva de permanência, mas aqui a 710 eu vou explicar para vocês ainda com detalhes, tá bom? Mas na explicação, na resposta que foi dada, foi perfeita a resposta. Ok? Tudo bem, eu entendi. Muito obrigada. Por nada. Obrigada a vocês. Pessoal, ficou mais alguma dúvida, mais alguma coisa que a gente precisa esclarecer? Não? Esse material, a gravação foi feita, né? Está encerrando daqui a pouquinho já. A gravação foi feita, vou disponibilizar para vocês a gravação, tá bom? A Bruna vai enviar para vocês o exercício, a planilha que ela utilizou, o material da apresentação, tá? E a gente vai dar continuidade na quarta-feira com esse assunto de vazão, tá bem? Se não tiver mais dúvidas, agradeço a Bruna pela explicação, pela aula, tá?
E agradeço vocês mais uma vez pela paciência e colaboração. Tá bom, pessoal? Então, um abraço, fiquem, né? Aí se cuidem. Uma boa noite para vocês. Tá joia? Obrigada, Flávio. Obrigada, gente.